Oi, pode ficar à vontade aqui comigo. Esse é um espaço seguro para você respirar um pouco. Escorpianos, vamos juntos entender o que está acontecendo na sua energia nesse momento. Eu vou começar aqui puxando, a primeira carta, que vai mostrar como está o seu momento agora. Escorpianos, o seu momento agora, ele vai trazer uma sensação, um sentimento que pode estar envolvendo um outro alguém. Esta não é uma energia solitária. Essa não é uma energia solitária. Essa é uma energia que fala sobre sentir-se completo, completa, ou sentir que a companhia de alguém nesta fase está tornando as coisas mais seguras. Isso vai retratar muito relações, parcerias, amizades que têm um ponto em especial, que pode ser aquela amizade leal, mas que estar ao lado desta pessoa está fazendo uma diferença enorme. Esta é uma energia que também fala sobre profundidade, tudo sendo sentido de uma forma ou muito intensa ou muito profunda. Essa energia, ela vai falar sobre olhar para o futuro e, diante a realidade que você vive, você sentindo que mudanças estão prestes a acontecer e que o futuro que te espera não é ruim como você imaginava. Que há possibilidade sim e que há uma coisa boa ali para você. Então aqui é uma energia onde você estará lidando com uma pessoa em específico e que existe ali uma parceria, ou um certo companheirismo, e que ambas, dependendo ali de ambas pessoas aqui, casal, sociedade, amizade, pode ser um familiar, vocês estão prestes a fazer algo acontecer e que isso muda o futuro de vocês. Então aqui, Escorpião não é uma energia solitária, tudo bem? Vamos ver com a energia complementar o que ela acrescenta. A energia complementar, ela vem trazendo muitos detalhes, muitas informações diante dessa energia. Isso pode representar filhos, isso pode representar uma gravidez, isso pode representar um sentimento que está amadurecendo ao longo do tempo. Isso também pode representar fragilidade. Então, diante a essa relação sua com esta outra pessoa, isso vai trazer planos, isso vai trazer integração, mas também vai amadurecer o sentimento. Ou se havia ali
alguma questão que gerava um desconforto, alguma irregularidade, isso está ganhando força de amadurecimento, de resolução aqui. Então, tem algo que é novo, tem algo que mexe, né, querendo ou não, com uma questão emocional, mas tem algo que é novo, tem algo que é inocente. Eu não me refiro à ingenuidade, a você ser enganado, a você se deixar levar pela situação. Não, aqui é uma coisa inocente, uma coisa que é leve. Tá, Escorpião? E como que os assuntos, né, eles serão desenvolvidos aqui? Então, assim, aqui não é de fato uma energia solitária. Aqui tem alguém importante nesse momento que vai fazer uma diferença no que você está construindo, no que você está vivenciando. Possivelmente pode ser uma pessoa que venha te ajudar em algum sentido. Novos caminhos se abrem para vocês. E são caminhos na qual vai trazer realização. Então você sai ali de qualquer aspecto que estava gerando dificuldades, né? Então você tem possibilidades aqui nesse novo caminho de trazer um crescimento ou algo que gera para você algum rendimento também, certo, Escorpião? E eu vejo assim, tem situações que vocês podem estar lidando aqui que pode estar relacionado a uma pessoa em questão. Então aqui vem uma informação extra, vamos dizer assim. Você também pode estar notando que alguém anda muito frágil, ou que é uma pessoa que, independente da idade, esteja agindo de uma maneira imatura. E essa imaturidade nesta pessoa causou algumas consequências. Essa pessoa poderia ter ficado doente, né? Essa pessoa poderia ter rompido alguma sociedade, poderia ter falido a empresa dessa pessoa, seja o que for. Por causa da imaturidade dessa pessoa, isso resultou em alguma finalidade. Ou você realmente está olhando para alguém e está falando assim, bom, o problema dessa pessoa é espiritual. Tá? Pode ser que você esteja identificando isso em alguém. Essa pessoa está com um problema espiritual. Então tem assuntos, né, desenvolvendo isso. Você pode estar encontrando em alguém, porque não é uma energia solitária, independente se você é uma pessoa mais introspectiva, você é uma pessoa que optou por seguir uma solitude. Esse não é um caminho solitário, porque existe uma pessoa aqui, né, que pode estar precisando da sua ajuda e ver em você a pessoa que pode proporcionar para eles essa melhora. Então, se for uma questão, por exemplo, que a pessoa tem alguma doença, a pessoa tenha alguma questão que ela precisa resolver, você pode ser um profissional que dentro do que ela precisa, você pode ajudá-la. Se é uma questão que vai envolver luto, que vai envolver finalizações, que vai envolver empreendimento, essa pessoa ela pode ver você como alguém que pode ajudá-la nesse sentido, devido à função que você exerce. Né? Mas aqui também fala sobre mediunidade. Então, assim, às vezes enxergar o problema espiritual. E você pode ser uma pessoa que pode ajudar essa pessoa a passar por isso, a entender o que está se passando com ele ou com ela aqui. Tá? Então, tem assuntos voltados a isso nesse período também. E grande amor. Né? Então,
Isso pode representar o sentimento, o que você passa a perceber, a notar. E como existe um amadurecimento emocional aqui, isso também pode se referir, né, a alguém que você está encontrando, que você está conhecendo e que esse sentimento ele está amadurecendo. Tudo bem? Certo. Vamos seguir, Escorpião. Tá. Você tá numa fase que as coisas não estão 100% fáceis e no mundo em qual vivemos é impossível que seja 100%. Mas você tá numa fase na qual você sente que tudo está vindo para o bem daquele que o pratica. Então você sente que deu uma melhorada, deu uma engajada, as coisas estão funcionando aqui, você está conseguindo atingir seu objetivo, você está confiante, né? Você acredita assim que as coisas aqui elas tendem a melhorar, né? Então existe ali da sua parte essa sensação. Só que aqui me traz algum arrependimento, né? Ou alguma questão que pode estar relacionado com culpa. E isso acaba acontecendo porque assim, tudo está muito claro para você agora. Você sabe exatamente o que está acontecendo, ou o que fizeram, ou como alguém vinha agindo. E em muitos momentos você deu o seu melhor para pessoas que ou não mereciam essa atenção, ou não mereciam de fato nem sequer ter o seu contato. E assim você está seguindo sua vida agora. Então você já tem clareza sobre as coisas, então você está concentrado, está confiante naquilo que você quer, você sente assim que ninguém pode te parar no momento. Só que aí entra logo em seguida uma energia de arrependimento, e que isso de alguma maneira está sendo causado possivelmente por uma situação que envolve ali mentiras, né, que envolve ali enganos. Então, o que me parece aqui é que mesmo que você descubra sobre a mentira de alguém, ainda que você descubra, isso não está afetando a sua autoconfiança. E digo mais, alguém se arrepende de em algum momento ter proporcionado na sua vida alguma tristeza. Alguém reconhece isso. Né? Então alguém olha para a situação e fala, peraí, eu entendo que muitas vezes essa situação não volta, mas assim, alguém realmente reconhece que causou alguma coisa a você e hoje essa pessoa se encontra com certo arrependimento. Né? Então, se essa pessoa mentiu, ou se essa pessoa tentou te enganar, seja o que for, hoje essa pessoa carrega esse arrependimento. Porque houve alguma situação que não deixou mais as coisas igualadas aqui. O que eu quero dizer? Que antes, talvez essa pessoa ela tivesse mais recurso, ou ela tivesse a atenção de outras pessoas. Só que
agora essa pessoa não tem mais isso. Então, aquelas pessoas que muitas vezes essa pessoa discutiu, brigou com você, ou as pessoas que essa pessoa tinha como aliado, aliada, seja o que for, hoje essa pessoa não tem mais a atenção dessas pessoas, porque era interessante para essas pessoas estarem perto dela quando havia um problema com você. Como você se afastou porque você obteve clareza da mentira e do engano ali, as pessoas automaticamente se afastaram também. E agora essa pessoa lá olha e fala: cometi um baita erro com eles. Não foram eles que falaram, não foram eles que fizeram, ou eu fui uma pessoa extremamente egoísta com eles. Então, existe aqui um arrependimento. Só que esse arrependimento, ele ainda não é o suficiente para você, escorpião, escorpiana. E aí aqui mostra, né, que agora no momento existe uma desigualdade. Então, de alguma forma, você está confiante e a outra pessoa não. Em outros sentidos, né, que não seja esse tipo de situação, você nesse momento é uma pessoa que os outros identificam como alguém que tem conhecimento, como alguém que tem uma boa energia, que tem um bom sentimento, que é bem instruído, instruída, e essas pessoas podem estar buscando você ou porque elas precisam de assistência, ou porque elas querem descobrir o que está se passando de errado com elas, ou porque elas veem alguma semelhança ou tem alguma afinidade com a maneira que você é, ou com a maneira que você os trata aqui. Então também existe assim uma busca inocente, é claro, sobre a sua pessoa, sobre a sua pessoa, me perdoe, e como se alguém também precisasse de ajuda aqui. E vocês estão seguindo em frente. Não estão permitindo que te desrespeitem. Isso é bom, né? Você não permite mais que te desrespeitem. E você está seguindo em frente. Só que é o seguinte. Por mais que exista essa procura, ou por mais que alguém compreenda o que causou, ainda existe ali um aspecto de certa impulsividade ou algum aspecto de certa rebeldia. Aqui também pode falar, né, como a própria energia fala que não é uma energia solitária, aqui só vem a confirmação que realmente existe algum sucesso numa parceria, numa relação. O que eu quero que vocês, o que eu quero que você entenda é que essa energia que vem com esse bom sentimento, com essa conexão, não tem a ver com essas outras pessoas ou com essa energia que carrega esse certo arrependimento. Talvez o arrependimento dessa pessoa seja ver você hoje feliz, ou você hoje se dando bem, ou você estando num relacionamento enquanto essa pessoa está sozinha. E agora essa pessoa pode estar reconhecendo isso. Eu realmente sinto assim que alguém está fazendo de tudo para continuar ali mantendo, né, vocês por perto. Só que aonde você sentir, né, que a sua energia esteja assim comprometida, você não vai dar o ar da graça a essa pessoa ou a essas pessoas em questão. É como se alguém estivesse olhando e percebendo que existe um sucesso aqui. Né? Assim, para ser assim direta com você, eu tenho a sensação que
meio que o jogo virou numa situação aqui e só porque alguém está sentindo algo, só porque alguém perdeu a atenção dos demais, só porque alguém não está sendo valorizado, essa pessoa ela se deu conta da bobagem que fez, né? Às vezes do valor que não te deu como profissional, do valor como não te deu numa relação sentimental. Se for alguém da família, essa pessoa falou, deveria ter mantido mais eles perto, não deveria ter feito isso para ter afastado eles. Mas sabe por quê? Porque esta pessoa, de alguma forma, perdeu algo. Né? Como eu falei, poderia ter perdido essa atenção, poderia ter perdido o emprego, poderia ter perdido alguma coisa que fez com que ela agora se voltasse a você de alguma forma. E assim, existe um magnetismo aqui, tá? Isso é importante dizer para vocês. Existe ali um magnetismo, perdão, quase derrubei aqui. Deixa eu puxar para cá para vocês verem. Existe aqui um certo magnetismo e é um magnetismo que está atraindo coisas boas e que pode também atrair uma boa parceria para um negócio, para um desenvolvimento aqui. Mas as coisas, elas não... Para vocês estão indo muito bem, mas vocês vão perceber pessoas te procurando, pessoas querendo ajuda e pessoas demonstrando um certo arrependimento de não ter correspondido enquanto havia essa possibilidade, mas eles agora percebem que eles perderam alguma coisa, ou perderam parte de si, ou eu me refiro assim, que perdeu a parte que tinha ali na sua vida, no seu coração, mas isso não vai impedi-los, né, de alguma maneira, de ainda continuar buscando. Fala muito sobre o estabelecer do amor próprio, como se você estivesse se amando mais, se cuidando mais. Fala também sobre você saindo ali de qualquer tipo de sofrimento para poder vivenciar uma coisa realmente boa, uma coisa realmente digna. Então, querendo ou não, você tá deixando para trás um fardo, um peso, porque agora a energia traz maior confiança. Você está podendo seguir confiante nisso. Você está obtendo vitória naquilo que você quer. E é como as coisas vão funcionar daqui para frente. E assim, existe aqui se havia uma negação por parte de alguém ou por parte de vocês, seja o que for, isso não conseguirá ser negado mais. Alguém não continuará mais dando desculpas, não tem mais como esconder algo aqui, porque fica tudo muito nítido, muito visível, e de alguma forma isso acaba sendo exposto também. Então hoje vocês podem ter ali alguém, né, que está dando um suporte, o que é, como eu falei, uma parceria muito fiel, uma pessoa de confiança. E enquanto você está ali tentando organizar e resolver algumas coisas, existem esses outros contratempos aqui. O que eu posso dizer assim é que essa pessoa ou esse grupo, ou seja quem for que está responsável pela situação, essa pessoa ela causou tudo isso. Não foi uma coisa por acaso, uma culpa por terceiros. Essa pessoa ela criou isso para si na sua própria realidade devido mentiras, devido às coisas que estavam sendo encobertas. É aquela questão. Você pode fazer o que você bem entende, mas não pense que você não está sendo observado ou observada de alguma forma. Mas essa é a energia do momento, tudo bem? Fala sobre um reconhecimento e, claro,
Vocês podem passar a ouvir ali, né, de outras pessoas o seguinte: o que você falou de fato aconteceu. Você estava certo. Agora sim, em outra ocasião, isso também pode se tratar de querer sentir algo nesse nível. Você pode ser um período que você pare para pensar e você fique se imaginando como seria se você tivesse feito uma escolha diferente, se você tivesse seguido um caminho sozinho, sozinha, de como seria se alguém estivesse hoje na sua vida. E não precisa ser necessariamente uma vida afetiva, às vezes uma pessoa que partiu, alguma coisa nesse sentido. Então pode vir assim, esses pensamentos de às vezes de querer viver um grande amor, de querer ter possibilidades, caminhos melhores. E eles vão surgir porque essa energia de magnetismo, ela tá te atraindo isso. Só que o magnetismo em si, ele só não atrai, ele não vai só atrair coisa boa, como ele também pode atrair o passado. Principalmente aqueles que ainda não se desligaram de vocês. Então é isso, tá? É isso que eu tenho para vocês no momento. Para quem tem interesse em signos, né? Os signos que eu tenho aqui são Leão, Sagitário, Virgem e Capricórnio, Aquário e Gêmeos e Peixes. Então são as energias que estão aqui, que possivelmente pode ser as energias que vocês estejam lidando, situações que vocês estejam resolvendo, pode ser a pessoa que você tem uma parceria também. E é isso. Obrigada, Escorpião. Se cuidem e bom período para vocês. Tchau, tchau.